por favor, pegue a sua Bíblia. Achou que eu ia mandar sentar, né? Aí, de 2 Coríntios. Eu queria tanto ser engraçada, mas eu não sou. 2 Coríntios 5,17. Glória a Deus. Sabe aquelas pessoas que vai contar uma piada e que ri tanto antes de contar que a piada perde a graça? Você está olhando para ela. Então eu nem me atrevo. Quando eu vejo alguém contando um caso, um conto, eu me divirto, porque eu aprendo muito. Aí alguém diz assim, né, Marcinha? Vale mais uma piada no espírito do que uma pregação na carne. Você já ouviu uma pessoa falando e a pessoa não chega em lugar nenhum? É muito triste. Mas você já viu uma brincadeira e aquela brincadeira trazer um resultado imenso ao seu coração? Isso é de fato verdade. Como a gente aprende com isso, não é? Então que nesta noite de quarta-feira, os irmãos que estão online e nós que estamos aqui, o Senhor possa falar conosco. Você que trabalhou duro o dia todo, você que trabalhou mais ou menos e você que não trabalhou nada, sejam bem-vindos ao culto do milagre, e que o Espírito de Deus fale conosco e ajude a nossa fé. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Você deve saber de cor. Olha o que está escrito lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Posso ler novamente, irmãos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Glória a Deus. Querido Espírito Santo, abençoe a vida de cada homem e mulher, a vida do moço e da moça, dos nossos adolescentes e crianças. Que toda sorte de bênção esteja sobre a tua igreja, no presencial ou online. Que nós sejamos alcançados milagrosamente. Ajude a nossa fé. Nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Por favor, agora pode sentar-se. Glória a Deus. Oh, que coisa boa. Nós esperamos que todos estejam bem, estejam em paz, na presença de Deus. Você sabe que a paz, ela é o árbitro dos nossos corações. Nós podemos estar passando por o maior desafio da nossa vida, por o maior fogo cruzado. Você não tem para onde ir, mas se você tiver paz no seu coração, você vai chegar no seu destino certo. Mas aonde eu alcanço essa paz? No mundo tão ansioso. Aonde eu adquiro essa paz? No mundo tão virado às avessas. Ou aos avessos, né? Aos avessos. Onde eu encontro? Em Deus. Na presença de Deus. O Salmo 46, irmãos. Salmo 46, quando começa assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele vai, ainda que eu não... Aí o salmista vai. Chega lá no 10, ele diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu te pergunto, como homem e mulheres que nós somos, pai de família, trabalhadores, provedores do nosso lar, nós temos compromissos financeiros, uns pouquinho, outros médio, outros altíssimos. Como que eu vou adquirir paz se eu tenho tanta coisa para pagar? Como que eu vou ter paz passando por um vale de enfermidade? Será que eu vou vencer? Eu vou lutar, mas será que eu vou vencer? E se eu lutar e morrer? E se a minha casa lutar e trabalhar e eu chegar lá na frente, eu me surpreender com notícias negativas e eu me decepcionar? O que eu vou fazer? Nós estamos livres disso? Não. Nós podemos passar por tudo isso? Sim, podemos e passamos. Porque aqui, se a gente pudesse dar o microfone para correr e cada um contar uma situação que já viveu ou está vivendo, nós vamos escrever livros. É verdade ou não é? E como pode a gente vir num culto de quarta-feira, num culto que nós chamamos o culto do milagre,
e uma ou duas pessoas tomam a palavra e lança toda a palavra, e cada ouvido ouve, e cada coração recebe de um jeito. O que é isso? Isso é o poder do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele vai se revelando a cada homem e mulher segundo a sua necessidade. Olha como é importante, Bárbara, querida, olha como é importante a gente ler a palavra. Ah, mas eu não sou um estudioso da palavra. Mas se você ler a palavra fica em você. E a palavra estando em você, ela está em movimento. E você não pode parar. Ah, mas eu não fiz um instituto, eu não fui para uma faculdade, eu conheço pouco. Mas o nosso pouco em Deus, ele passa a ser muito. Eu conto muito aqui para os irmãos o histórico da minha família. E quando os meus pais vieram para o Evangelho, os dois eram analfabetos. Os dois eram. A minha mãe achou que para ela não dava ir para a escola. Hoje é o EJA, né? Ainda é o EJA. Mas na época dos meus pais era o Mobral. Quem lembra disso, irmãos? Quem lembra do Mobral? Existiu isso e era muito bom. Então a minha mãe achou que para ela não dava para pôr a mente lá para estudar, para aprender um pouco. Mas o meu pai não aceitou passar pela vida sem pelo menos aprender a escrever o nome dele. Não parece que é bobo o que eu estou falando? Não parece que é insignificante? Mas não é. Sabe por que não é? Porque cada um de nós aqui, sem medo de errar, nós temos um desafio. E está em nossas mãos, passar por ele ou não. Nós vamos fugir dele? Nós não vamos enfrentá-lo? Lembra que eu conto sempre... deixa eu concluir então aqui. Pastora, seu pai foi para o Mobral? Foi. Ele aprendeu, antes de ir para o Mobral, ele já sentava na mesa da cozinha de noite, e ele já era aposentado, e ele catava entulhos, sabe, fazia carretos, ele fazia muitos carretos, e lá no carreto, ele achou um óculos, sabe aquele óculos grandão, igual do Costinha, lembra Costinha que tinha aquele óculos grandão? Ele ficava na mesa, lendo a Bíblia. Então ele falava, olha, aqui está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia estava de ponta cabeça. Mas eu penso comigo, Silvia, que a vontade dele de saber ler era maior do que a comodidade daquele outro que não quer ir atrás. A minha mãe disse, eu não vou. E não briga comigo, não insista porque eu não vou. Quando nós não queremos enfrentar os desafios, nós ficamos bravos. Nós ficamos furiosos. E ai daquele que vinha na nossa direção falar alguma coisa. Se o Senhor não falar conosco, irmãos, o nosso coração ele endurece. Como disse a Verinha no testemunho, quando você ouvir, quando você orar, pedindo a direção, e a direção vier, não fique tutubiando. Ai, será que é de Deus? Será que é de Deus? Não, creia. Se você pediu, o Senhor ouviu e vai fazer coisas novas na sua vida. E meu pai foi para a escola e aprendeu a escrever o nome dele. E nós estávamos começando a viver uma vida nova. Nós estávamos nas trevas e nós viemos para a luz. O antigo estava passando da nossa vida. Só que o antigo, ele não passa de uma noite de quarta para quinta. O antigo, ele demora para sair da nossa mente. É um exercício. Nós temos que querer vencer e esquecer o passado. E minha mãe estava toda feliz, porque agora ela era uma nova criatura em Cristo. Ela já tinha pintado toda a casa. E ela pintou a casa de amarelo. Não sei porque a gente gosta tanto de amarelo. Pintou de amarelo. E o meu pai na escola aprendeu a escrever o nome. João da Silva. Eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Ele pegou em casa, tinha um fogão a lenha. Ele pegou brasa do fogão. Aquela brasa preta. Carvão, né? Carvão. Ele foi lá na parede, escreveu na parede, João da Silva. João da Silva. Mas ele não escreveu uma vez. Ele escreveu a parede inteira. Ele escreveu de um lado para o outro. Feliz da vida. Como um menino, eu aprendi a escrever meu nome. Agora ele se sentia com a dignidade dele restaurada. Ele se sentia vivo.
Ele se sentia pronto para o mercado, que se ele chegasse em algum lugar, ele não ia carimbar o dedo dele agora, ele ia assinar o nome dele. E quando a minha mãe chega, ele fala: venha ver o que eu fiz, venha ver. E foi lá e mostrou a parede toda escrita. Irmãos, você já viu aquela história de que era benção virou maldição? Ali virou. Irmão, você quer ver o bicho? Mexe em coisas novas de mulherada. A mulherada não gosta. Se elas faz, olha que isso. Olha que espírito acusador que está na minha vida. Se nós fazemos o cabelo, e nós estamos prontos para o elogio, mas mexe no cabelo para você ver. Mas não lavou, não pintou, não hidratou para ficar cheiroso, bonito, para mostrar para o marido, para a família, para se sentir bem, não fez? Só vai receber tira a mão do meu cabelo, que vai ficar oleoso, o que é isso? A gente não gosta que ninguém mexe naquilo que nós fizemos para nos beneficiar. Aquele dia meu pai ficou muito magoado com a minha mãe. A minha mãe falou: você trate de lavar isso, porque essa parede é nova. Meu pai tinha o intuito de mostrar para ela que agora ele já sabia escrever o nome dele. Ela não entendeu. E quantas vezes as pessoas não entendem o processo da minha e da sua vida? Por que que você está passando por tudo isso? Por que que você está vivendo isso? Sabe quem viveu isso? Jó. Se você ler o livro de Jó, quando Jó estava enfermo, quando já havia morrido os seus filhos, quando já havia perdido todas as ovelhas, todos os gados, quando a sua esposa já estava brava com ele, se não bastasse, ele ficou enfermo. Mas ele ficou enfermo de alma, ele ficou entristecido, machucado, a pele dele, ele adquiriu lepra. E você que já teve infecção de pele sabe o quanto é doloroso e o quanto é difícil tratar uma pele. Não se cura do dia para a noite. A gente precisa de muita paciência. A gente precisa ter tempo e acreditar que o novo de Deus vai chegar na nossa vida. Que neste culto do milagre, eu e você possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, Silmara, para acreditar que o novo de Deus vai acontecer. Mas aonde que ele vai acontecer se eu não vejo? Se não há possibilidades, eu não consigo enxergar, da onde vai vir? Quando Jó estava adoecido, a Bíblia diz assim, que ele tirava suas roupas, e ele entrava num monte de cinzas, ficava ali, tudo daquele jeito, uma situação triste, e com pedaços de tijolo, ou cacos de telha, ele se coçava, para tirar aquela dor, aquela coceira maldita, que estava comendo a sua carne. Irmãos, quando Deus chama, quando o Senhor, Ele chama uma família para provar, Deus, Ele prova a gente ter. Deus, Ele não tenta a gente, mas Ele prova a gente. Ele põe a gente em alguns vales. Mas aí você está no estudo da palavra. Quando eu digo estudo, você está na leitura. E você está passando por aqueles dias difíceis, que você não consegue sentir nada. Você não consegue ver nada. Você não consegue perceber nada. Você lembra do que você leu lá o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu vejo o pastor dizendo aqui para nós: irmãos, nós estamos atravessando a pandemia desde o início. O pastor está dizendo: irmãos, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando a gente ouve isso, parece fácil de ouvir, mas viver isso é árduo, é doloroso. Mas ninguém vai passar aquilo que você tem que passar, ou que eu tenha que passar. Sabe o que está escrito no livro de 1 Coríntios, aqui, um livro antes do que eu li, 10:13. Não virá sobre vós tentação. Irmãos, memorize esse versículo.
1 de Coríntios 10, 13, põe no espelho, põe na geladeira, coloca no seu celular, coloca no seu tablet, coloca na sua mesa, escreva em letras garrafais, até ele entrar na sua mente, e você ande pela sua casa dizendo: não virá sobre nós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que antes da prova, Ele nos dará o escape, para que a gente possa suportar. Então quer dizer que nós não estamos isentos de passar pelo vale, nós não estamos livres de passar por provas, mas quando passar, nós temos que crer, ler a palavra no livro de Hebreus. Irmãos, leia o livro de Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e prova das coisas que não se veem. Me vem à memória agora, se vocês me permitirem, os irmãos em casa e os irmãos aqui, há 8 anos, quando nós viemos para Piracicaba, era ainda a primeira fase da igreja, era a igreja antiga, toda fechada de tapume, e o pastor tinha nossa família e alguns irmãos que estavam conosco. Todo mundo entrou, todo mundo viu a igreja, se apaixonou pelo templo, se apaixonou. E eu quero perguntar para você: você conhece as pessoas que moram na sua casa, não conhece? Quando eu vi todo mundo olhando tudo, eu fiquei olhando para o pastor. Falei: o que está passando na mente e no coração dele? Ele está inquieto, mas ele não está só motivado pelo que ele vai fazer. O que é? Fiquei quieta, guardei no meu coração. Chegamos em casa, eu disse: o que houve? Quando você começou a falar o que ia fazer, o que ia acontecer, o que aconteceu? Ele falou assim, eu não vou usar a expressão que ele disse, porque não sei se eu posso dizer, a caixa de fósforo. O pastor disse assim. Eu falei: o que foi? O que foi? Ele disse: Lourdes, não é nada isso. Falei: como não é nada? Eu estava chorando, irmão, saindo lágrimas até pelas orelhas. E eu chorando, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Olha como é importante você estar ao lado de pessoas visionárias. Pessoas que não vê só o que estão vendo. Pessoas que vê aquilo que os olhos não mostram. É isso, Andréia, que a fé faz com a gente. É isso, Carlos, que a fé faz com a gente. Satanás, ele olha para a igreja e ele diz assim: eu vou fechar os olhos do entendimento da igreja, eu vou deixar a igreja surda, e os pastores vão estar falando, o Espírito Santo vai estar falando, mas a igreja está com os ouvidos fechados, com os olhos fechados. Não, irmãos, em o nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam abertos. A palavra de Deus diz assim: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, Monteval, o que o Espírito de Deus está querendo dizer para ti. Essa palavra hoje, ela não vai voltar para Deus vazia, ela vai fazer o que ela foi designada para fazer. Ela vai levantar aqui homens e mulheres de fé, ela vai levantar jovens querendo ter uma vida de compromisso, uma vida de lealdade, jovens dizendo: eu vou continuar firme, eu vou escrever a minha história. Quando Jó estava naquela situação de dor, de sofrimento, reuniu-se alguns amigos e vieram até ele e disseram assim: Jó, será que porventura você não cometeu algum pecado para que você esteja atravessando tudo isso? Irmãos, não espere que as pessoas entendam o que eu e você estamos atravessando. Às vezes, irmãos, as pessoas estão dançando e aplaudindo, e nós estamos chorando, porque nós estamos no contramão da vida. Nós estamos no contramão, porque nós somos um povo convertido.
Nós estávamos indo numa direção, mas o Senhor, Ele nos encontrou, Ele mudou a nossa história, e Ele mudou a nossa história para fazer coisas novas na nossa vida. Então deixe de ser religioso, deixa de ser teimoso, deixa de ser incrédulo, deixa de querer ver para crer, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. Naquele dia em casa eu falei: pastor, o que vai acontecer? Ele disse: nós vamos restaurar a primeira fase, nós vamos passar por um período de restauração, e depois Deus há de nos abençoar, e nós vamos ampliar, nós vamos ampliar, e nós vamos ampliar. Quando ele continuou falando ampliar, eu não estava nem perto mais, já tinha ido embora já. Quando eu digo que nem todo mundo vai entender o que Deus põe no seu coração, é isso. É a mesma coisa quando a gente mora de aluguel. Você está morando de aluguel, está difícil para pagar aluguel, e você vem no culto e o Espírito Santo fala assim com você: eu vou te dar uma moradia nova. Você fala: ai, isso é coisa da minha cabeça. Não é. Você está em território de milagres. Esse lugar é território de milagres. O Senhor está falando assim: ó, eu vou te dar a condição de adquirir um imóvel próprio. Eu vou te dar uma casa. E você está achando logo que vai ser uma mansão. Não, Deus não, Ele não age sempre assim. Às vezes Ele vai te dar um casebre que ninguém dá nada. Ele vai ver qual é a disposição que está no seu coração de pôr a mão na massa e restaurar aquilo que Ele está te dando. E sabe qual é a promessa, dona Geusa? Ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Não é do dia para a noite que nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver a glória de Deus quando nós estivermos caminhando, enquanto nós estivermos profetizando e acreditando. Mas para isso nós vamos ter que nos esvaziar de nós mesmos. Abre mão do que você pensa, que você acha que tem que ser. Nós não temos que achar nada, irmãos. Nós não somos donos de nada. Nós não somos senhores de nada. Nós somos servos de um Deus que é poderoso para fazer todas as coisas. Ah, mas eu sirvo isso, Deus, e não está acontecendo nada. E eu não sei então. Então olhe bem para mim. Então eu não sei. O pastor trabalha com vendas há muitos anos. E o período que o pastor mais trabalhou, na minha ótica, se ele tivesse com o microfone, ele falaria do jeito dele. Mas como o Espírito de Deus é sujeito ao servo, eu estou aqui para contar isso. O período que o pastor mais trabalhou, que eu vi ele trabalhando muito, aparentemente não aconteceu nada. Não se surpreenda, viu, Moraes? Viu? Não se surpreenda se você fala: nossa, mas eu sou um homem bom, eu sou o marido de uma só mulher, eu sou um bom pai, eu dou o melhor para minha casa, mas parece que para mim tudo é mais difícil. Não é que parece, é que é. É que a palavra de Deus, ela vai na nossa vida, ela vai esquadrinhando os nossos caminhos. A gente pensa que a gente se aproxima de Jesus só para receber as promessas. Não, além das promessas, Ele tem uma vida nova. A palavra diz que Ele vai fazer coisas novas. Quando você chegar no seu objetivo, no seu alvo, você já não vai ser mais o mesmo. Antes nós éramos como meninos, agora nós somos adultos. Quando nós somos meninos, nós agimos como meninos. Nós somos frios, inconsequentes, irresponsáveis. Mas quando nós crescemos, nós temos atitude de gente adulta. E atitude de gente adulta é esperar para crer, mas não parar. Continue crendo, continue avançando. Meu pai se converteu, aprendeu a ler e escrever, a ensinar o nome dele. Ele fazia cultos familiares, culto nos lares. Ele ganhou muita gente para Jesus. E ele fazia culto de sábado à noite. E ele pregava no culto de sábado à noite com a Bíblia de ponta cabeça. E ele orava, ele dizia: o Senhor, ele decorou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ia. A hora que acabava o culto, os meninos, que eram terríveis, né? Igual hoje: ô seu João, o senhor estava lendo de ponta cabeça?
falei, é assim mesmo, para quem sabe, lê do jeito que você quiser. Quem sabe lê de ponta cabeça, lê com a Bíblia fechada, é assim que acontece. E eu vi isso, eu tive o prazer de ver isso. E nesta noite de quarta-feira, o Espírito de Deus está me dando o prazer de dizer isso para você. Que se você ficar preso ao seu passado, que se você não perdoar, você não vai se beneficiar. Pastora, mas você fala de perdão com facilidade? Não. A pessoa que diz que perdoar é fácil, é porque ela ainda não sabe o que é perdoar. Perdoar, irmãos, é você olhar e dizer para aquela pessoa: em Cristo eu te perdoo. Porque eu sou inteligente, e se eu não te perdoar, eu não vou ter o perdão. Ore o Pai Nosso. Nós não somos religiosos. Nós não somos pessoas que fazemos orações. Mas a oração que você fizer, e saiba, isso está escrito, Walter, no Evangelho de São João, capítulo 16, verso 24. Até agora, Jesus diz, olha o que ele diz, o pastor, o Biratã, olha o que Jesus fala. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a alegria de vocês seja completa. Você está querendo ser feliz? Evite comparações. A minha vida toda eu preguei isso, irmãos, de outras formas, de outras maneiras. Marido, não compare-se a outro marido. Mulheres, não se compare a outras mulheres. Pastor Antônio Carlos, a gente pode se espelhar em outras pessoas, mas nós não podemos querer ser as outras pessoas. Eu estou aprendendo muito com as crianças. Lá em casa agora, quando o Benício está lá, a gente não vê mais televisão. A gente não vê mais jornal, ele tem que ir embora lá para a gente ver jornal, é assim que fala. E aí quando ele está lá, ele fala assim, a musiquinha que ele ouve é assim: eu não sou o elefante, eu não sou o canguru e eu não sou o peixe. Então eu tenho que aprender a louvar Deus com quem eu sou, como eu sou. Mas não parece que é bobo isso? Mas imagina isso 10 vezes na sua cabeça. Roberto, você está dando risada, você sabe o que é isso, não sabe? Imagina aquela criança 20 vezes. Não sou elefante. E tem que fazer assim ainda o dia inteiro, irmãos, elefante. Eu não sabia como fazia elefante. Como é que faz elefante? É assim, olha lá. Tem que fazer, eu não sou elefante. Aí canguru, como que essa avó com o joelho desse jeito vai fazer canguru, irmãos? Vocês não queiram ver a cena, graças a Deus, que ninguém tem celular ali perto de mim naquela hora. Irmãos, eu não sou de entrar em YouTube, essas coisas, eu não sou nada. Mas agora para trocar o menininho, tem que ter o YouTube, senão você não troca a fralda dele. Não pensa que você vai levar para trocar, se ele não estiver entretido no elefantinho, no canguru e no peixinho. E aí ele olha para o peixe, ele fala, pê vovó, por que a senhora está falando isso? Porque você não vai ser quem você não é. Mas você não pode deixar de ser quem você é. Esse homem lindo que você é. Esse homem, vocês gostaram, hein? Quem falou glória aí? Ô, glória. Aí, Moraes. Aceita que você é lindo. Aí, ó Deus falando. Autoestima é tudo, Vinícius. Não existe nada pior, o pastor fala muito isso lá em casa. Você trabalhar com uma pessoa que se acha muito é ruim. Mas você trabalhar com uma pessoa que tem uma autoestima baixa é muito triste. Nada faz aquela pessoa se levantar. Eu estou falando para essa igreja que os homens da nossa igreja são homens bonitos, homens fortes, cheirosos, trabalhadores, sonhadores, realizadores de sonhos. De quem que o senhor está falando, pastor? De você. Você tem que mudar o conceito como você se vê. Não é porque o seu bisa foi um fracasso. Mas o meu avô tinha fazendas e perdeu tudo. Tá, paga tudo, passou já. Não tenho culpa se você não tem fazenda hoje. Mas o meu pai era um homem bom, mas coitado, deixou a maldição para mim. Por quê? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas foram embora, se passaram, e eis que tudo se fez novo. Receba o novo de Deus na sua vida. Silmara, não adianta a gente ficar chorando. Mas os meus avós tinham, os meus pais tinham, não sobrou nada para mim. É porque em você vai desbravar o poder da sua fé. A fé é a nossa vitória, nossa arma de vitória.
Queridos, você não pode ser um elefante. O elefante louva do jeito que ele pode. O canguru dança e louva o Senhor como ele pode. O peixinho também. Mas e você, homem e mulher? E nós, mulheres, irmãos, nós olhamos para as mulheres e achamos que elas são nossas rivais. O que eu fiz para você e o que você fez para mim para me te querer mal, irmã? Ai, não vou com o jeito dela. Eu não me simpatizo muito com ela, deve ser. Não. Olha para a irmã e diga assim: que irmã bonita, que irmã cheirosa, que irmã preciosa ela é. Pastora, a senhora quer que eu minta? Não. Eu não quero que você minta. Eu só não quero que você exerça uma natureza antiga. Antigamente nós podíamos pensar assim. Antigamente nós podíamos agir assim. Mas hoje, pela fé, você olha o seu próximo e você começa a amá-lo como você ama você. Se você não amar as pessoas próximas a você, se você não dominar o espírito de inveja, se você não dominar a inveja do outro, você não vai ser o milagre que Deus quer que você seja. Ah, mas eu não sei, eu não tenho nada disso e está doendo. Então está doendo porque Deus está tratando. Existe uma canção que diz assim: deixa Deus amassar o barro, deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Sabe o que nós somos, irmãos? Pessoas comuns. Se tirar a glória de Deus de nós, não sobra nada. O que é o homem? O que é a mulher? O que somos nós? Sem a presença de Deus, sem a glória de Deus. A Bíblia diz que como os lírios do campo, nem mesmo Salomão, o homem mais rico da terra, pôde se vestir como os lírios. E a Bíblia fala que nós somos como plantas, que hoje está lindo e formoso e amanhã já não está mais aqui. Eu não quero nesta noite de quarta-feira, você que está em casa assistindo essa live, não passe por essa vida. Eu te convido a não passar por esta vida somente por passar. Eu te convido a aceitar o desafio, aceitar o confronto, que existem coisas que nós temos que mudar. Existem coisas que o outro não pode fazer por nós. Existem situações que a nossa família não pode fazer por nós. Existem situações que nós temos que nos aceitar e dizer: Senhor, Tu me amas como eu sou. Jó venceu todos os desafios e o Senhor o retribuiu 100 vezes mais. Homens e mulheres que foram antes de nós obtiveram sucesso porque ousaram crer. Mas eles já foram passados, eles já viveram tudo que eles passaram, deixaram escrito para nós. Agora é a minha vez e é a sua vez. Até quando você vai deitar e dizendo, praguejando contra a sua vida? Para de praguejar, para de reclamar, para de comparar, para de fazer comparações, para de achar que o que o outro tem, que o que os outros têm é melhor. Começa a dizer: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo na minha vida. Porque senão nós não vamos poder cantar de um lado ao outro. De um lado ao outro nós não vamos poder cantar. Nós temos que professar, nós temos que profetizar que o amor de Deus, ele alcança a nossa casa. O amor de Deus alcança a gente. E eu não estou falando isso com facilidade. Olhem bem para mim, olhem bem para mim. Eu enfrento muito desafio na minha mente e no meu coração. Se eu fosse fazer a minha vontade, eu ficaria dentro de casa por toda a vida. Mas o Senhor sabe quem Ele chama, e o Senhor sabe o que Ele quer de nós. Nossa, mas já faz tempo, né? Irmãos, enquanto estivermos aqui, vai ser uma luta constante. Não queira sombra e água fresca. Não queira sapatos largos nos pés enquanto você estiver aqui. Mas eu te convido, se você se tornar amigo de Deus, se você se aproximar do Senhor, você pode até chorar uma noite, mas a sua alegria vai vir ao amanhecer. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó: se você tiver que chorar, pode chorar, mas a alegria, ela virá.
a alegria virá. Então, por favor, bora se levantar, vamos nos colocar na presença de Deus e diga para o seu irmão assim: procura se alegrar, procura trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Os adoradores, por favor, e nós vamos cantar essa canção, oh aleluia, só o final dela, a parte B dela. Glória a Deus, glória a Deus. Se você puder, levante o seu rosto para Deus, oh aleluia. Uma coisa é verdade, uma coisa é verdade. De repente nós não somos ainda quem o Senhor quer que nós sejamos, mas nós não somos mais os mesmos. Você pode se alegrar com isso, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, e coisas novas Deus vai fazer. Aleluia. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.